Então, a pergunta é se a ventilação dentro da água, se ela traz algum benefício para um afogado grau 5. Para isso, para responder essa pergunta, a gente precisa entender alguns fatos que acontecem com o afogamento. Primeiro, o afogamento ele tem diversos graus de afogamento que variam conforme a quantidade de água que é aspirada, né, e o tempo em que essa água aspirada ou que esse afogado fica dentro d'água antes de um resgate. Então ele pode ser um grau tão leve quanto uma pequena aspiração que produz uma tosse, até mais aspirações, passando a um grau 2, grau 3, grau 4, quando a falta de oxigênio é tão grande que desliga a consciência e desliga a respiração. Então a gente tem nesse momento um grau 5, que é um afogamento, em que a pessoa está com uma parada respiratória e inconsciente dentro d'água. Nesse momento, a parte de oxigênio no sangue está tão baixa, que ela só mantém apenas o coração batendo e muito fraco ainda. Isso, dessa parada respiratória e inconsciência, grau 5, até a parada cardiorrespiratória, até a parada completa, leva aí de 30 segundos a 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Isso significa que entre o grau 5 e o grau 6 a gente tem uma janela de ouro para a atuação do guarda-vidas ou do socorrista. Se a gente, por acaso, pegar uma vítima inconsciente dentro da água e não executar a ventilação ainda dentro da água, e deixar para executar a ventilação fora d'água ou fazer a ressuscitação fora d'água, você vai ter que fazer uma ressuscitação completa. Ou seja, você vai ter um indivíduo que podia estar, em parada respiratória isolada dentro da água, e agora você tem um indivíduo que está em parada cardiorrespiratória fora d'água. Porque o tempo que você vai levar para pegar esse indivíduo que possa estar em grau 5 até chegar à areia ou à borda da piscina, esse grau 5 vai se tornar um grau 6. Um grau 5 morre em 44% das vezes. E um grau 6 morre em 87% a 93% das vezes. Então, assim, isso representa praticamente 3 vezes o valor de letalidade para um grau 6. Então isso significa dizer que você pode reduzir a mortalidade do afogamento com parada respiratória isolada naquele indivíduo que está inconsciente, se você fizer a ventilação dentro d'água. É óbvio que a primeira regra do socorrista é com a sua própria segurança. Então, se você só vai executar a respiração boca a boca ou a ventilação dentro da água, caso você tenha segurança para fazer isso. Se for um mar muito grande, se for uma situação muito difícil, se você estiver muito cansado, se você não tiver material adequado, você não vai fazer essa ventilação, não vai tentar fazer essa ventilação dentro da água, porque isso representa um risco para você. Você vai deixar para fazer isso fora da água. A outra questão que é muito importante é você sempre estar com material de ressuscitação, uma prancha de surf ou uma prancha de resgate, um rescue tube ou um rescue can, algo que possa dar flutuação para essa vítima, e assim você possa executar a sua ventilação boca a boca e tentar então reduzir drasticamente a mortalidade nesses casos. Você pode chegar num afogado inconsciente, você não sabe se ele está em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, você pode chegar nesse afogado inconsciente e verificar e ao fazer essa ventilação não obter resposta, ou seja, ao fazer até 10 ventilações boca a boca, você não obtém resposta, não há movimentação, não há reação nenhuma da vítima. Isso implica dizer que essa vítima está em parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração está parado.
porque todas as vítimas em parada respiratória isolada respondem até 10 ventilações. E aí você tem essa oportunidade de pegar esse indivíduo que estava em parada respiratória, no grau 5, e resgatá-lo para a areia ou para a borda da piscina, respirando espontaneamente, o que faz toda a diferença. E aí a pergunta pode ser, mas e se eu estiver muito perto da borda da piscina ou muito perto da praia, vale a pena eu deixar para fazer isso na areia? Isso é uma escolha que o socorrista vai ter que fazer. Lembrando que, se você tiver a 15 segundos, 30 segundos, talvez valha a pena, mas normalmente um resgate dura muito mais do que isso. Por isso a vantagem de você fazer ou de tentar a ventilação dentro d'água. Se você tem outras questões em relação a essa ou em relação ao afogamento, posta aí na linha do tempo, avisa a gente e nós vamos fazer um vídeo para responder as suas perguntas.